Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ACE Suzano Cast, o podcast da Associação Comercial de Suzano. Muito bem-vindos. E antes da gente começar, como sempre, peço para vocês, clica aqui embaixo, ó. Se inscreve, toca no sininho aqui, se inscreve aqui no nosso canal, curte nossas redes sociais, entra lá no nosso site, no nosso Instagram, acompanhe os eventos, as notícias da Associação Comercial de Suzano, participe conosco de tudo que acontece aqui no mundo empresarial. Hoje aqui do lado o Cristiano, me ajudando como host. Bem-vindo, Cris. É nóis, estamos junto, presidente. Boa tarde ou boa noite a todos. E hoje temos aqui como entrevistado uma grande personalidade de Suzano, um grande empreendedor, um cara que, além de ser empresário na cidade, faz um movimento com os empresários aqui. Contribui demais para nossa cidade, viu? Meu amigo Rimon Romanos, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, fico muito feliz, honrado participar do podcast da Associação Comercial, que é uma entidade que eu respeito muito, me ajudou no decorrer da minha trajetória e só tenho a agradecer. Rimon é associado nosso desde 2009, já passou pelo Conselho da Entidade, participando com a gente, ajudando no dia a dia da associação, né? Tivemos uma participação muito positiva, pude conhecer o trabalho, né, da associação e a importância da associação. Ela, às vezes, não aparece muito, né, em termos... Tem muitos comerciantes que... no dia a dia ficam distantes da associação, mas ela participa e contribui bastante realmente à associação. Eu digo que eu acho que esse hoje é o nosso maior desafio, né? Conseguir levar ali para o associado, para o empresário, o dia a dia nosso, tudo que a gente faz ali, porque é muita coisa e às vezes o pessoal não sabe, né? A entidade ela é bem ativa, né? Bem ativa. É que como vocês falaram, o comerciante, o empresário ainda não está tão sincronizado, né? A gente está sem tempo de tomar conta da nossa empresa, né? Quem vai saber das novidades. Pior. O empresário fica focado no dia a dia dele, no negócio, no business dele, mas eu acredito que a associação ela pode ajudá-lo em bastante assunto relacionado à parte administrativa, jurídica, os serviços também. Com certeza. Nós vamos poder falar um pouquinho também dos serviços da associação. Eu uso, inclusive, bastante no meu negócio as consultas da associação. Em questão da análise de crédito, a gente faz bastante. Hoje é um dos serviços que é mais utilizado na associação são as consultas ainda. Sim. E vamos lá, o Rimon, ele é administrador de empresas, formado pela UMEC, pela Universidade de Mogi das Cruzes, e desde 2009 ele é diretor do Grupo Mediata, uma empresa especializada em cobrança e soluções nas áreas jurídicas e de documentos. Além da sua atuação na Mediata, o Rimon é conhecido pelo seu programa Café com Rimon, também tem um podcast lá, tem um encontro com empresários, né? Está no ar há 3 anos já. Neste programa, ele promove conversas enriquecedoras sobre temas relevantes para o mundo dos negócios, gerando conhecimento e valor para os outros empresários. Já falei, ele é associado lá na ACE desde 2009 e fora do ambiente profissional, o Rimon é um entusiasta da leitura, especialmente sobre história. Ele também adora viajar e valoriza momentos com a sua família. Exatamente. Eu acho que você falou quase tudo, né? Não deixou nada para mim. Mas deve ter bastante coisa, pelo que eu te conheço. Tem um pouquinho de coisas aí, mas a gente... quando eu recebi o convite, eu aceitei de prontidão. Os amigos Cris e o Guarizo, que fazem um trabalho muito bom à frente da associação, nessa gestão, né? Que você implantou várias coisas que eu acompanho. Mas, a princípio, eu sou formado em administração de empresas, tenho vários cursos, várias especialidades que eu acabei fazendo na minha área, focada muito na questão de recuperação de crédito, que é o meu foco. E eu iniciei minha trajetória estudando processamento de dados. E as coisas acontecem de uma forma que tudo que é estudo e preparação, você acaba um dia utilizando. Eu fui fazer
o meu curso de processamento de dados por conta de um trabalho que eu estava desenvolvendo com um amigo meu dentro das empresas. E naquela época, eu me formei como programador. E a programação naquela época, a gente fazia programas para solucionar demandas da indústria. Então, eles tinham dentro de um setor uma demanda e precisava resolver. Então, na minha época, nós sentávamos na frente do computador e Banco de programávamos dados, né? banco de Banco de dados. dados. A Agora o gente, segredo era achar as então, informações, né? para você ver, eu usei o DBase, né, que é o banco de dados, a gente programava com Fortran. Então, era uma linguagem que você precisava realmente estudar. E bem complexa, né? E muito complexa. Por que eu estou falando sobre isso? Por conta que essa parte do meu estudo, desse meu curso, ele me ajudou muito a, a ter um raciocínio lógico e uma facilidade para resolver problemas. E eu só fui me dar conta disso quando abri a Mediata, porque as questões que a gente resolve demandava raciocínio lógico e uma estratégia para você saber o caminho fácil para você desbravar a burocracia, porque a gente trabalha com muita burocracia. Então isso me ajudou muito nessa questão. Sem querer, um curso que eu acabei fazendo logo na minha formação, né, como estudante, acabou me ajudando no meu trabalho hoje. E ela te deixa bem mais objetivo, né? Porque uma Ela, sentença de programação ela tem que ser curta, objetiva, não pode ter rodeio. mas, Ela te Rodrigo, direciona ali, tem que ser bem direcionado, né? Deixa você se, mais. se você pegar, por exemplo, o fluxograma, se você for por esse caminho e você vai encontrar um obstáculo aqui. Se for isso, você segue por aqui. Se não for, você vai por aqui. E aí, esse era o raciocínio que a Um gente planejamento tinha. estratégico, né? Planejamento Criação de estratégico. cenários, cenário Exatamente. otimista, pessimista. Exatamente isso. Então, eu trabalhei 2 a 3 anos nessa área de processamento como programador. Nesse meio tempo, eu estava estudando também administração de empresas. Assim que eu me formei, eu já ingressei no comércio. Eu fiquei 15 anos no ramo varejista, com supermercado. E 2008, eu parti para esse segmento de serviços e fui fazer 1 ano de estudo na área cartorária e cobrança. Isso foi em 2008. Fiquei 1 ano só estudando. Em 2009 inauguramos o que hoje é a Mediata. E estamos aí desde 2009 ajudando as empresas a desburocratizar algumas questões. O Rimon é o cara que pega os seus problemas. É o cara do abacaxi, ele é feirante, mas É o cara descasca que qualquer abacaxi, né? A gente descasca e ainda come o abacaxi. Cara, mas você vê a importância, né? Hoje, o pessoal, eu quero abrir uma empresa, sai desbravando as coisas sem conhecimento, às vezes, né? Eu só tenho um conhecimento técnico, mas não tenho um administrativo. Não tenho... Olha quanto tempo, você 1 ano se preparando antes de fazer a Sim. abertura da empresa. A importância de você estar preparado, de você estudar, Sim. conhecer o que Ter você vai know-how, né? fazer, né? Ter know-how no que você vai dominar, o que você vai propor para os seus clientes. Eu não tenho uma formação jurídica, eu não sou advogado. Apesar de eu ter uma empresa, eu gerencio a Mediata, que ela está como assessoria jurídica. Então eu tenho comigo lá um corpo jurídico. Minha filha hoje é advogada e eu tenho mais alguns advogados que trabalham com a gente, exatamente para a gente ter esse know-how e poder oferecer para as empresas a parte técnica de conhecimento jurídico. Mas o meu negócio hoje ele é 70% administrativo e 30% jurídico. Eu vou poder explicar um pouquinho sobre a parte administrativa, que eu acho ela muito importante. E hoje, qual a maior fatia do seu mercado? É o varejo?
Você atende varejo pequeno, médio, grande, indústria? Como é que funciona mais assim essa parte? A Mediata, hoje nós trabalhamos com 2 segmentos. A parte jurídica focada em cobrança, recuperação de crédito, gestão de inadimplência. E eu tenho a parte administrativa que a gente faz a assessoria documental. Porque na área jurídica você precisa da documentação. Tudo que você vai apresentar para o cliente, ele fala, tá bom, mas e a parte de documentos? Atualizações de certidões, levantamentos, contratos, análise de contrato, tudo que eu preciso, por exemplo, para até ingressar com um processo de cobrança, eu preciso antes fazer a análise documental, tanto do contrato, cheques, notas fiscais, para ver se a procedência é boa ou não, a parte de documentação. Então, essa parte nós somos muito fortes. E nós temos vários serviços que oferecemos para os clientes nessa questão da recuperação. Respondendo a sua pergunta, o meu foco hoje são indústrias e o comércio, não importa o tamanho. O tamanho não é o essencial. Nós fazemos cobranças para escolas, indústrias, lojas, temos muitos clientes da área da móveis planejados, então contratos autônomos. Empresas de prestação de serviço, principalmente, né? Principalmente. Os autônomos, eu tenho educação. arquitetos, engenheiros. Legal. Então a gente atende uma gama bem diversificada de clientes. Então, quem tem inadimplência, quem tem uma empresa com um certo nível de inadimplência, é um potencial cliente seu. É o potencial cliente nosso. Inclusive, quando eu falei da parte administrativa, hoje nós estamos focando muito nas intermediações e negociações amigáveis. Que o cliente ele quer ver resultado. Uhum. E você ingressar com o processo na justiça, ele é demorado, moroso, custa. Então, estamos oferecendo bastante solução na área extrajudicial, amigável. Esse é o nosso foco. Por isso que eu falei, hoje a gente foca 70% na área administrativa e 30% no judicial. É tentar recuperar aquele crédito sem ir para o judiciário. Sem via judicial, porque é o melhor caminho para você resolver conflito e manter a parceria. Porque... E também, às vezes, a própria empresa manter o cliente, né? Porque às vezes ele passa por uma dificuldade momentânea, mas ele ainda é um potencial consumidor seu, você não quer rachar de vez, Sim. perder assim. Eu imagino alguns casos que ele já deve ter pego, né? Você, por exemplo, 2 amigos, um tá devendo pro outro, aí chegou o irmão, precisa arrumar isso aqui. Aí quando você chega, bate na porta, puta, é meu parceiro. E agora? Como é que eu vou chegar nisso aqui? Nós já tivemos alguns casos. Essas são saias justas, são né? saias justas. E o lado emocional e pessoal, às vezes ele fala um pouquinho mais alto, né? Porque o devedor, ele não é uma pessoa que, maioria das vezes, não premedita o não pagamento. Ele teve um problema. Até alguns casos, por exemplo, a gente fala assim, o cliente acaba confidenciando, fala, mas o meu cliente não me pagou e eu tô precisando desse dinheiro para pagar esse cliente também, que é o meu fornecedor. E cadeia, né? É uma cadeia. Realmente temos... Ainda mais uma cidade que nem Suzano, né? Eu imagino algumas situações assim. Suzano é pequena, a gente tá numa cidade meio interiorana, né? Apesar de ser uma cidade gigante, a gente ainda tem um contato assim gostoso, amistoso com o interior, porque a gente ainda consegue conhecer todo mundo na cidade. A maioria das empresas tem conexões, assim, entre elas, tal. Elas acabam conhecendo as outras. Falando um pouquinho do Grupo Mediata, da parte de cobrança a gente aprofunda ela daqui a pouquinho, mas os outros serviços que você tem, você
Você falou para mim também que faz toda a documentação da parte de vistos, de passaportes. Nós temos a assessoria documental visando facilidades consulares. Então, agendamentos de visto, agendamento de passaportes, processos de cidadania, onde você demanda um número grande de documentação. Então, cada processo de cidadania, ele demanda uma relação de documentos, inclusive do ancestral. Então, você precisa ir buscar a origem da sua descendência, que aqui nós temos na região muitos italianos, portugueses, espanhóis, um pouco de alemães também, tem algumas que eu já fiz. Então, ele precisa buscar essa certidão de origem e, a partir dali, imagina, você analisar esse documento. A maioria desses ancestrais, quando chega no Brasil, muda o nome. Uhum. Sobrenome altera, o nome é muito complicado na origem, e quando ele chega aqui, aí ele alterou o nome. Só que para você dar uma entrada na sua cidadania, você precisa estar com o nome do jeito que está registrado no país de origem. Então, se houver necessidade, a gente também modifica, altera esse procedimento de tradução, legalizações, e aí você vai fazendo as averbações. Muitas vezes esse ancestral não se registrou no consulado ou na embaixada, você precisa. Então, quando eu falei da burocratização, é um processo burocrático, moroso, e muita gente não tem paciência. Uhum. Você faz todo esse trabalho de pesquisa também? Faço o trabalho de pesquisa, levantamento. Hoje, minha família é descendência italiana. Sim. Eu consigo, se eu for lá, você faz toda a trajetória. A gente consegue trajetória. achar aonde que está o registro na Itália. E cada país também tem suas regras para dar cidadania, né? Cada país ele segue a regra dele, né? Tantas gerações, se descendência da mulher, do homem, tem essas questões aí? Tem os pré-requisitos. Por exemplo, a espanhola, ela tem algumas datas a se respeitar. Então, depende da geração, você já não tem mais direito. Uhum. Maior de 18 já tem um pouco de dificuldade para conseguir a cidadania espanhola. Então, depende de cada país. É complexo, né? É um pouco complexo. Uhum. Depende de cada país, você tem que seguir a regra determinada pelo Conselho de Justiça. Qual país que é menos burocrático? Os países assim que têm facilidade. Portugal é muito fácil pelo Brasil ser um país co-irmão. A italiana, ela não é difícil, mas ela tem muita demanda, então ela atrasa muito. A espanhola, agora o governo espanhol deu uma facilidade no prazo de conseguir. Então, os netos de espanhóis adultos estão conseguindo obter a cidadania, porque até então não podia. Entendi. O neto do ancestral não podia se ele passou dos 18. É só a primeira geração. Só a primeira geração. E aí você tem algumas particularidades, né? Cada país tem a sua. O Japão é quase que impossível. Japão, o pessoal fala que o pedido ele tem que ser feito por lá. É bem mais complexo. E brasileiro ainda, quando chega fora, o pessoal já tem até o pé atrás, então, né? Você vê, Pode dar uma dificultada o Japão, aí. ele dificulta o acesso às certidões, a parte documental. O Japão. Então você tem que ter alguém lá que vai te ajudar. Eu não tinha tanta informação, mas depois que a gente foi pesquisar algumas coisas, meu avô já tinha falecido. Eu vi que esquece. Deixa pra lá. O Japão tem uma característica boa, que a maioria dos registros está na prefeitura. Então, se você sabe onde que... Eu sei que província, tudo certinho. A Itália ainda tem muito registro nas igrejas, né? A Itália, os registros italianos, eles ficam 100 anos na prefeitura. Após, eles vão para um arquivo.
passou de 100 anos, eles vão para o arquivo. Como a maioria dos imigrantes já passou dos 100 anos que eles chegaram no Brasil, então você tem que ir buscar no arquivo. Aí, ó. Caraca, aí, ó. E Corre os atrás. vistos? Como que funciona a questão dos vistos? O visto, a gente tem o visto americano, que é o mais Procurado. procurado, porque a maioria do brasileiro quer ir para Pra Disney, Miami, ver o fazer Pateta, compra, né? gosta de Orlando. compras. Vai com 30 malas vazia, né? E volta com 35 cheia. O brasileiro adora fazer compras, então o maior país, destino é os Estados Unidos. E a gente dá todo o suporte em termos de orientação, preenchimento dos formulários, pagamento das taxas, inclusive orientação na entrevista, porque eu já vi muita gente chega lá na hora, na primeira pergunta que o agente faz, ele já desmorona e começa a tremer e acha que o agente vai Se sensibilizar, né? É que eu tô então, indo lá, que é o meu sonho. Pronto, negado. É negado. porque tem muita questão de trabalho, o pessoal que vai para trabalhar informalmente, né? Então Vai. eles são muito criteriosos, né? Na época que eu tirei o meu visto, a gente foi e você aguarda ali na fila, o agente está entrevistando uma pessoa. E a pessoa que estava na nossa frente são dois meninos, na faixa aí de 22, 23 anos. E a gente na fila, a gente percebeu que eles estavam ansiosos, nervosos. Quando chegou a vez dele, o agente chamou os dois, que o pedido era junto. E ele falou, a primeira pergunta que ele fez, você está indo para os Estados Unidos fazer o quê? Aí o cara falou, não, vou assistir o show tal. Ele falou, que data que é o show? Aí ele falou, não, o show é semana que vem. Ele falou, não, o show já foi a semana passada. Pronto. Bateu negado e Dependendo do bom dia, negado. negado. Então, ele deu uma informação ali que não foi Ruim, né? Pode ser, se você tá indo realmente para aquele objetivo, você vai saber responder, vai não vai saber se responder. contradizer, né? Ele se contradiz e o agente, eles têm Show muita de dia informação. Eles sabem quase tudo da pessoa. Os Estados Unidos, A parte de inteligência deles é muito boa. eles né? usam muito a inteligência artificial. Quando a gente está descobrindo inteligência artificial agora, eles já usam a inteligência Há muito artificial faz muito tempo. Há muito tempo. Eu fico imaginando, cara, o pessoal na fila lá. Com aquela carinha lá. E aí? Tremedeira, suador. Suadeira. Quem vai pra passear, pra quem quer o lazer. O nosso dinheiro é muito bem-vindo no exterior, Então, né? Essa é a questão. o brasileiro fomenta bem, né? Fomenta. O comércio lá, né? Muito. Miami, Orlando, principalmente, né? Eles adoram. O brasileiro, a natureza do brasileiro é de compras. Ele gosta de. Né? Não, ele quer o glamour, né? Ele quer um negocinho diferente, ele quer falar que foi pra lá, Sim. ele quer colocar a cabecinha do Mickey na antena do carro, né? Stories, eu quero, eu quero Fazer pôr no stories, Instagram pra falar que eu já fui. É mais ou menos. Mas nós temos um trabalho nessa linha que é muito bacana, a gente orienta na entrevista, então a pessoa fica mais à vontade. E a nossa taxa de aprovação passa dos 90%. Pô, sensacional. É uma taxa muito boa. O nosso trabalho, assim, realmente aqui na região é muito sério. Isso é muito bom porque as taxas são caras, né? São Uhum. altas, O né? dia que eu for Tudo em tirar dólar. meu visto, eu E se você vou. for rejeitado, tem um período que você tem que esperar pra fazer um novo pedido. Normalmente não. Você pode fazer quantos pedidos for. Você Que fica com o xizinho lá, fica né? com o Tem xizinho. uma manchinha já, né? Fica que você teve o visto negado e tudo. Mas isso não tira o direito de você reapresentar. Porque você pode cair numa outra análise. Mas espera Uhum. uns 2 anos, né? Espera uns 2 anos. E como é que funciona, irmão? A parte, por exemplo, eu sei que quem tem cidadania, seja espanhola, italiana, portuguesa, não precisa do visto Sim. americano. Sim. É só um informe. É isso? Você tem um formulário online que você preenche, paga uma taxa,
tudo via cartão de crédito, né? Quem tem o passaporte europeu, ele preenche um formulário online, paga aquela taxa no cartão, já está apto a comprar passagem e visitar. Tá, não precisa ter mais nada, assim. Nada. E isso você faz lá? Não precisa. Eu posso fazer também o preenchimento. Entendi. Depende do que a pessoa quiser. Entendi. Fora a parte de vistas, documentação. Sim. Agora falando na parte empresarial. Pô, preciso buscar um documento na China. Sim. Você faz isso aí? Sei lá, Alguns Itália, alguns países nós temos parceiros, correspondentes que trabalham. Na China eu ainda não consegui ter essa Eles não divulgam facilidade. nem nada internamente lá, não imagina o documento. Eu não consegui ainda. Agora a pergunta Mas é no difícil. Japão, Cris, eu tenho uma pessoa que nos ajuda. Na Europa é muito, muito comum. Em relação a serviços da Imediata, eu vou contar aqui uma coisa que a gente acabou desenvolvendo durante o ano. Como eu faço muito serviço para empresas, às vezes o empresário ele acaba me perguntando se eu poderia resolver algumas situações. Então, como o nosso forte hoje é intermediação e negociações, a gente inclusive faz negociações para nossos clientes de negociar dívidas também, que as empresas acabam muitas vezes esquecendo, ou uma cobrança não chega, tal. E aquilo lá acaba sendo inserido em protesto ou numa pendência financeira. A gente faz também esse trabalho de ajudar o empresário a negociar valores de dívidas das empresas. Como eu faço a cobrança, eu também faço o ativo e o passivo Faz para o os meu dois cliente. lados. Eu faço os tem dois uma lados. dívida bancária lá que eu quero negociar, eu posso chegar a você. Fazemos isso também. Pô, isso eu tenho bastante, hein? Nós temos falar isso no ar mesmo? É sério? Rodrigo, nós tivemos um caso de um empresário no começo do ano. Uma imobiliária conseguiu o documento dele e acabou criando uma persona que foi feito um contrato de aluguel no nome dele. Ele é de Suzano e a imobiliária de Ribeirão Preto. E essa imobiliária, ela fez um contrato de aluguel, pediu ligação de luz, água, telefone, tudo no nome dele. Abriu uma conta em banco com o documento dele, só que aí, obviamente, a foto era outra. Com certeza, para prestar, fazer algum golpe, usar Provavelmente o nome dele, isso. Como que ele descobriu? Ele me pediu um serviço para mim, que a gente faz um levantamento de certidões também, né? A gente faz sempre pesquisa, nós temos esse trabalho. Então, por exemplo, eu semestralmente, até para mim, eu busco todas as certidões em meu nome. Forenses, protesto, sabe, de negativação, tudo. Uhum. Eu faço esse levantamento para mim, até para descobrir se alguma coisa está acontecendo com o meu CPF. Eu estava fazendo esse levantamento para ele e apontou lá protesto de conta de luz e de Ribeirão Preto. Peguei, liguei para ele e falei: você tem algum imóvel em Ribeirão Preto? Pelo que eu conheço, você não tem nada lá, né? Eu falei: não tenho nada. Eu falei: então, tem um protesto de uma conta de luz em Ribeirão. Ele falou: cara, não sei do que é isso. E aí nós fomos atrás e descobrimos que essa imobiliária tinha feito até um seguro fiança no nome dele, tudo preparando, sabe, um golpe usando o CPF dele. Pegou um CPF bacana. bom, E score bom. quando você liga pro banco precisando de limite, alguma coisa, você não Esquece, consegue. esquece. O golpista, cara, ele consegue limite, consegue cartão adicional. Você quer passar um cartão, né, uma compra um pouco mais alta, você não consegue. O cara te sequestra, ele leva a sua carteira, ele rapa a sua conta, ele faz empréstimo Você volta na sua você conta. volta do golpe com o score maior que você tinha. Eu falei: caraca, velho, como isso? É meio surreal, É né? meio surreal.
Então, nós temos essa prestação de serviço também, a gente acompanha o nosso empresário, porque realmente é uma dor de cabeça. Esse caso, ele poderia gerar, inclusive, processo, e o processo vai andando, muita gente não consulta o nome, porque processo judicial ele vai caminhando silenciosamente, ele Sim, quando parece um você vê, às câncer. vezes já. Parece um câncer, ele vai avançando, vai avançando. A pessoa muitas vezes não é intimada porque o endereço está errado. Ele ia ser intimado provavelmente em Ribeirão Preto. Então é bem complicado. E não só nesse âmbito, né? Se a gente pegar, meu pai mesmo chegou para mim essa semana e falou: ó, voltou um cheque na minha conta faz um ano atrás, outubro de 23. Falou, não dá para reapresentar, né? Mas o banco já não informa mais. Não. Antigamente Se você você não tinha. for atrás, você... Cara, Antigamente o gerente te ligava. ligava, ô, fulano, Voltou um voltou cheque. um cheque aqui, reapresenta. É que hoje quase ninguém mais usa, Hoje, né? banco. O cheque quase ninguém, mas hoje os bancos digitais também, você não tem nem gerente, você nem Sim. sabe a cor É. Pegou, ele falou, rapaz, do imagina olho o que da que não pessoa. fazem por aí, né? Sim. Falei, pois é, né? Tem que ficar ligeiro. E em relação à cobrança, ô, Rimão, hoje a maior parte da sua empresa está dentro da cobrança, Está certo? focada em cobrança. Focada. E como funciona? Hoje eu tenho, sei lá, alguns clientes que estão em atraso, tem ainda muita gente que chega sem documentação. O que a gente precisa para ter uma cobrança efetiva? E para você Normal... ter o respaldo, né? Acho que é. Às vezes sem uma nota assinada, sem um. Sim. Quais são os meios aí? Vamos aprender um pouquinho para a gente poder. Ele não pode ensinar muito, senão tira cliente, né? Não, mas pelo contrário, Tô né? brincando. O cara vai preparado. Eu faço assim, a primeira coisa que a gente faz é a análise documental. Então a gente vai ver os documentos que você tem daquela dívida. Então a gente consegue hoje cobrar notas fiscais, notas promissórias, cheque se usa muito pouco hoje, mas consegue também. Tem muita gente ainda que recebe cheque, especialmente na área de longo parcelamento, Uhum. que são as lojas de imóveis planejados. Sim. Muitas vezes a pessoa divide, parcela em 24, 36 até. Então eles continuam usando muito cheque. Então a primeira coisa que a gente faz é a análise documental. E a partir daí montamos a melhor estratégia. Sempre começamos com as negociações amigáveis, sempre. Uhum. E tentamos resolver ali. Então eu traço um plano estratégico com o meu cliente. O que é o plano estratégico? Eu vou entender qual é a política de negociação que ele quer fazer. Então, qual valor ele quer receber? Se ele concede desconto, se ele não concede desconto, se ele quer aquele valor parcelado ou ele só aceita à vista. Então, a gente monta, isso chama régua de cobrança. E a partir daí, isso elaborado junto com o cliente, a gente vai começar as negociações com o devedor. E a gente vai descobrir o perfil do devedor negociando. Uhum. Então, muitos devedores, eles acabam permitindo que a gente faça um acordo amigável. Então, ele pede parcelamento, pede facilidade e tal. E a gente faz essa intermediação entre o credor e o devedor. A partir da proposta aceita, nós fazemos um documento, fazemos questão de documentar, tem que ter um contrato, uma confissão de dívida, onde ali rege todas as cláusulas, todos os termos do acordo. Isso é importante, porque temos muitos casos de acordo fechado, não cumprido. Uhum. Se não está documentado, você não consegue avançar. E como nós temos os documentos com datas de prescrição, então a cobrança ela respeita alguns parâmetros de datas. Uhum. Dependendo do documento, você tem que cobrar dentro de um certo período. Feito isso, a gente inclusive faz a gestão daquele acordo. Se o cliente quiser, nós fazemos a gestão. Então, nós vamos fazer todo mês, lembrar o devedor que, olha, sua parcela vence tal dia, tá?
e aí a gente faz essa gestão. É um serviço completo na área da cobrança. Para muitas empresas é muito interessante ter esse serviço do que ter isso internamente, né? Porque às vezes você tem uma pessoa interna para fazer isso, que ela não é 100% para cobrança, às vezes ela não tem a expertise de cobrar e ela não vai ter o retorno que teria passando empresa especializada nisso, né? Eu sou um pouco prova ali, né? Já estive em outras entidades aí, a gente contratou o serviço do Rimon e a gente teve um sucesso, nossa, assim, Sim. extraordinário. Porque a taxa de sucesso é Porque maior. nosso colaborador interno não dava conta, né? A partir do momento que a gente contratou a empresa do Rimon imediata, sei lá, em quantos por cento a gente aumentou o retorno no Rimon naquela Nós época? nós tivemos nos 2 primeiros anos uma taxa de conversão de 70%. Meu, é bastante, É muito contrato. cara. Ali foi muito contrato, né? Nós estamos falando da área educacional. Muitos contratos foram resolvidos amigavelmente. Sim, Ali demorou um pouco mais, Cris, por conta que tinha um advogado ali trabalhando e ele, infelizmente, ele não fez um trabalho profissionalmente falando correto. Então, a gente teve um pouquinho de demora até mostrar confiança, credibilidade que a Mediata tinha e representava. sim. Então, Uhum. inclusive, até o devedor, que é o responsável financeiro, ele olhava assim com uma certa... Falava, mas você realmente tem contrato com o colégio? Esse dinheiro vai para o caixa do colégio mesmo? Porque a gente acabou descobrindo muita coisa errada do antigo profissional. Sim, sim. Tem algumas empresas de cobrança que elas não sei como, às vezes têm acesso, e eles mesmos ligam cobrando, e é um processo de estelionato gigantesco, né? Tem. Tem que tomar muito cuidado também, às vezes, com quem tá te cobrando, né? Isso acontece muito. O processo ele é público. Então, se Uhum. você colocar o nome da empresa, por exemplo, Mediata, tudo que tem de processos da Mediata vai aparecer ali no site do TJ, do Tribunal de Justiça. O que os golpistas fazem? Ele pega o nome do devedor e liga para ele. E ele se passa pelo advogado da empresa. Olha, aqui é da Mediata, sua dívida está, um exemplo, 10 mil. Você quer liquidar ela por R$ 1.500 hoje? Aí o devedor fala, nossa, minha dívida está 10 mil e eu vou liquidar por 1.500. É interessante. Uhum. Passa os dados bancários. Aí a pessoa passa, o devedor vai lá, deposita o dinheiro Caramba. isso aí é um golpe que você não vai ver esse dinheiro nunca mais. Isso acontece mesmo. Por isso que tem que ter uma relação de confiança entre todo mundo que tá ali na cadeia, né? Porque É hoje em uma relação dia. de confiança. Tem muitas empresas que não repassam valores, faz o acordo, não repassa o valor, porque afinal de contas o cliente ele acaba te dando uma procuração geral Sim. para você receber, negociar, intermediar, fazer depósito, fazer pagamento, dar baixa em processo. A empresa está dando uma procuração para o advogado, Uhum. para a mediata, para o advogado. Queria falar sobre um ponto que você levantou, achei muito interessante. As empresas, elas não têm uma cultura de implantar a gestão de inadimplência na empresa. Não porque não quer ou não tem vontade, é que é um processo que custa um pouco caro. Imagina, ele tem que ter um advogado dentro da empresa dele. Uhum. Ele vai ter pelo menos um administrativo financeiro para cuidar dos contratos. Então, são 2 profissionais que têm uma folha, né, um valor agregado alto de remuneração. As empresas, as pequenas empresas que não têm um volume grande de inadimplência, ela não vai contratar um advogado Uhum. ou um administrativo financeiro para fazer esse tipo de cobrança. Então, ela acaba não fazendo a cobrança e deixando esse trabalho a ser feito de uma forma assim, não muito Amadora, né? não muito profissional. Hoje o profissional de cobrança,
ele tem que ter a técnica. Você tem que ter uma pessoa que saiba conversar, ter empatia. Quase um psicólogo, né? Quase um terapeuta. Ele precisa... Porque o devedor, ele está naquela angústia de fazer o acordo. E você não pode vir com um tom rígido, sabe? Aí, tá devendo, vem pagar logo. Tem Descarregar que ser amigável, aquela... descarregar aquela emoção toda de, o cara tá devendo e tal. Você não pode fazer... Eu te atendi tão bem, prestei um serviço, te entreguei. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Então, para uma empresa pequena que tem pouco volume de inadimplência, o melhor caminho é a terceirização. Porque ela vai ter todo o know-how que exige do profissional e pagando um valor simbólico. Ali os custos é o O quê? justo, Por né? taxa de sucesso? Depende Nós- do contrato, depende de do cada contrato. empresa é uma empresa. Nós trabalhamos hoje por pontualidade, às vezes a pessoa tem um contrato. Eu posso trabalhar por assessoria mensal, eu posso trabalhar somente a parte administrativa, às vezes a gente trabalha só a parte jurídica, depende de cada empresa e o seu perfil. Por exemplo, nas indústrias, normalmente a gente faz a assessoria mensal, porque eles precisam desse trabalho aí, desse tipo de serviço. É que a indústria geralmente ela tem um número X de clientes ali, você já tem não tem uma rotatividade grande. Às vezes você Sim, pega um varejo que tem uma taxa de inadimplência, tem um número de clientes maiores, né? sim. Cada A empresa tem um indústria, perfil. normalmente, os clientes são mais fidelizados e pouca inadimplência. O comércio, normalmente, ele tem uma taxa de inadimplência um pouco maior. Aonde tem muita inadimplência e serviço recorrente são na área educacional. Uhum. A área educacional tem bastante. Acontece muitos atrasos nas mensalidades. Condomínios. Condomínio tem. Hoje a gente tem muito condomínio, né? Nossa. Clínicas dentárias, odontológicas, tem. Porque os tratamentos têm um valor agregado alto e às vezes o cliente acaba. A área da construção civil tem bastante inadimplência. Móveis Construtora, planejados também deve ter bastante. móveis planejados. O A cara maioria se das coisas enrola, que- o primeiro tem coisas que são vai essenciais e- embora é o cara do planejado, né? Tô ali, não vou pagar mais não. O perfil do planejado, ele que eu é acho que bem é uma interessante. necessidade, né? Aí você vai vendo que vai ficando legal, é um sonho, você vai aumentar, até você não ter um planejamento financeiro para aquilo, né? Normalmente, a pessoa que chega no fim, na fase do planejado, ela está pagando a parcela do imóvel. Então, ela fez um financiamento imobiliário junto ao banco. E aí ele tem parcelas do financiamento junto com a parcela do acabamento. Fora o condomínio. Fora o Aí condomínio. não somou tudo, né? É isso aí, Rimon. Falando um pouquinho aqui também, fora a Mediata, sobre tudo, né, fora a sua trajetória, você tem um envolvimento muito grande no mundo empresarial, né? Quem não sabe também, o Rimon, ele foi um dos meus mentores na época, ele me convidou para um grupo empresarial, aceitei, e aquilo meio que deu uma mudada ali no setup da minha chave de pensar como empresário. Foi até antes de eu assumir a presidência da ACE, também me ajudou, né, a questão do network, dos encontros. Sim. Hoje você está com café, você está fazendo jantares com empresários. Fala um Sim. pouquinho dessa. A gente trabalha muito o lado comercial. E o lado comercial exige você ter conexões. E a pessoa conhecer seu trabalho, conhecer sua empresa, o que diferencia você de outros do mesmo segmento que o meu. Então, essa questão do networking, ela sempre foi assim uma coisa muito que eu trabalhei muito ela. Hoje eu estou com um programa Café com Rimon, que é um podcast onde eu recebo empresários. Qual é o intuito do café? O café nasceu em 2019. A ideia do Café com Rimon nasceu em 2019. Infelizmente, eu não pude colocar em prática no período por conta da pandemia, que a gente teve que Suspender. suspender o projeto.
retomei o projeto em 2022 e atualmente nós estamos já há 3 anos, 2022, 23, 24. A gente está há 3 anos recebendo empresários e empreendedores, formadores de opinião. Inclusive faço o convite, né, para vocês. Seria um prazer enorme recebê-los lá. E a ideia é dar visibilidade ao trabalho do empresário. Então, ali a gente trata de assuntos, é um bate-papo, a gente trata de assuntos que envolvem o trabalho, a trajetória, como a gente fez aqui no começo. E está sendo bem bacana, está sendo muito legal, a aceitação muito boa. Todo ano a gente reúne esses empresários em torno do jantar, da confraternização. E a partir do ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer alguns encontros empresariais para reunir esses convidados e a gente poder fortalecer essas conexões. Né? Isso é bacana. Isso Esse aí. trabalho do Rimon já vem de longa data, né? Sim. Foi um dos pioneiros que trouxe aquele grupo de empreendedores, de empresários na cidade. Sim. A gente... Não me recordo o ano, 2018. 2018. Em 2018 a gente fez a formação do grupo BNI Padrão, que é um grupo focado em networking, que o Rodrigo fez parte, inclusive. O Michael teve aqui também. O Michael gravou, né? Uhum. Eu vi a entrevista do Michael. Então, nós fizemos um grupo, fizemos o lançamento dele em 2018, tivemos mais de 400 pessoas no Suzaninho, no Clube Suzaninho, às 6h30 da manhã. Foi um evento gigante. Foi um evento muito bacana, a Associação Comercial esteve lá, né, presente, representada. Acredito que era o Fernando, né? O Fernandinho era o Fernando ainda, presidente. isso. Eu estava como diretor de Você marketing. como diretor. Então, e como você falou, Cris, aquele grupo trouxe uma dinâmica diferente para Suzano, colocou Suzano assim em evidência, porque até pouco tempo atrás você teve na festa de 5 anos, o Paulo, nosso diretor executivo, ele fez um testemunho e falou que aquele evento foi o maior do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Nunca uma equipe conseguiu reunir tanta gente num dia de lançamento de equipe. Então, é bacana, é gratificante para nós. E é uma proposta, a gente às vezes se interna dentro das nossas empresas e esquece que a gente tem um papel fundamental ali de representação da empresa, né? Sim. Às vezes não é só o seu time comercial, Sim. não é só o seu balconista. Hoje, cada vez mais, as empresas estão pedindo um rosto, né? Você vê aí a Ultra Farma lá com o Sidney Oliveira. O proprietário, né? ele fica Você vê que em evidência. Passa uma credibilidade, passa Sim. uma coisa diferente. As pessoas querem conhecer a pessoa por trás daquela empresa, né? É que o mundo digital fez isso, né? Ele mudou o sistema de você alavancar o seu negócio. Né? E é o que você falou, do rosto, né? Sim. Tem que dar. Mesmo sendo feio igual a gente, o pessoal quer conhecer, né? Cara, minha mãe fala que eu sou bonito. Minha mãe e minha esposa só. Eu não vou competir com vocês, que vocês são muito mais bonitos do que eu. Mas é um negócio legal. O network, quanto mais gente você conhece, mais. E às vezes não é só para a empresa, né? É uma forma geral. Às vezes você tem a oportunidade. Quantas indicações já te pediram? Pô, preciso de um cara que faz isso. E você fez essa ponte, essa comunicação, sem sem receber nada por isso. Eu acredito muito na questão de dar prioridade para as empresas que a gente tem na nossa cidade. Então, o que eu sempre orientei até a minha equipe e tudo, nas nossas contratações, a gente faz os orçamentos, mesmo orçamentos de outros lugares, e a gente abre o orçamento para a empresa da nossa cidade. Então, agora, recentemente, a gente fez
a recarga dos nossos extintores. E o preço mais barato que a gente conseguiu foi numa cidade vizinha aqui, Guarulhos. Nós abrimos o orçamento e falamos, olha, nós temos isso aqui. Você consegue chegar? E a pessoa fez. Então eu tenho que movimentar o comércio da minha cidade, porque é ele que vai gerar o trabalho e o faturamento, e acaba me ajudando até dentro da minha cidade, melhorando a estrutura da cidade. Então a E uma gente tem empresa que de pensar. negociação não vai negociar também, né? A gente negocia também, fazemos toda essa. Mas isso é importante, que você falou, comprar na cidade, trazer divisas para a cidade, ajudar os parceiros comerciais, parceiros do dia a dia que a gente tem aqui na Essa cidade. empresa, Rodrigo, ela acaba contratando pessoas da nossa cidade. Então, ela paga o salário dele. E, indiretamente, esse funcionário, colaborador, vai gastar na cidade. Uhum. E é um ciclo, é uma coisa Ciclo virtuoso. que você não vê, mas faz uma grande diferença. É tanto que a gente gente- tem a nossa campanha, né? Compre em Compre em Suzano. Suzano, A gente tá a gente sempre defende. batendo muito Eu nisso. sou Sim. muito chato com isso, né? Eu A gente sempre tem muita falo, facilidade da em casa, ó, internet. gente, compra aqui, compra Suzano. Dá valor aqui na cidade. Pô, às vezes você paga mais caro, mas o cara gasta na minha loja. Uhum. Não tem dessa. Acaba, Sabe? é aquilo que você falou, você cria um círculo É isso virtuoso. aqui, Né? ó. O que é É a caro? parceria. O que é caro? Uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? Exatamente. Às vezes você recebe uma referência de um cliente seu, né? E que já pagou toda essa diferença do preço. Uhum. Então, essa questão do relacionamento, até a gente aprendeu isso, não sei se você vai lembrar, ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer networking. Uhum. Sim. O networking, ele é um exercício. Então, você tem que praticar todo dia, oportunidade, tá sempre ligado nas oportunidades e tudo. Eu acho muito, muito legal isso aí, acredito muito nisso. E você vê até a partir as pessoas não estão com isso incutida dentro de si, né? Eu aprendi muito depois que comecei a participar desses grupos. Às vezes o evento ele é até voltado para network, mas as pessoas parecem que têm vergonha de fazer um comercial, De se de falar da expor. sua própria De se empresa. expor. Hoje, pô, eu faço network numa festa social, às vezes num almoço, Sim. às vezes até tomando uma cervejinha com alguém no canto. No velório, outro dia Qual que é a você sua fez. empresa? Fala de negócio. Esse cara tem. A gente acaba fazendo. Hoje, apesar de estar meio que em desuso, né? Pra mim, não tá em Cartão. desuso ainda, é o cartão. Eu sempre ando com o cartão no bolso. Eu ando com cartão. Para não falar que eu não tô mentindo, a associação comercial da minha empresa sempre tem um cartãozinho de visita. Hoje, as pessoas estão muito focadas no mundo digital. Então, uma coisa nessa linha. O telefone toca, hoje você olha e fala, nossa, o cara tá me ligando. Você fica nervoso que o cara tá te ligando. Você acha estranho? quando O cara tá liga, me ligando. Deve ser da Manda imediata. mensagem. É cobrança. Aconteceu manda alguma mensagem. coisa. Alguém morreu. Então hoje todo mundo está acostumado a mandar mensagem e tal, e esqueceram que esse contato, né, esse olho no olho, ele é essencial e ele quebra as barreiras e gera muita confiança e credibilidade para a pessoa. Sim. Eu acredito que isso nunca vai morrer. É. Meu ponto de vista. Podem falar, digital é bom? É bom. Vende muito? Vende. Mas eu acho que o relacionamento com pessoas, isso acho que nunca vai. A gente ainda tem, a nossa geração ainda tem muito disso, né? Eu A ainda gente sou falou, muito do um dos seus papel e hobbies é a caneta. leitura, né? Sim. Você consegue ler o Kindle? Eu não consigo, cara. Se eu não tiver um livro de papel à mão, assim, eu não consigo ler legal. Eu gosto realmente de pegar um livro, dar uma leitura e tal. Eu não consigo ler nada no computador. Até no escritório, eu peço para as meninas, olha, você quer me mostrar algum documento? Imprime para mim. Ela fala, mas tá no seu e-mail. Eu não consigo olhar para a tela. Eu preciso baixar minha cabeça. Pode rabiscar, eu faço com a caneta. Eu sou a mesma coisa. Eu gosto de escrever até no Somos três. papel. Minha mesa sempre faço tem papel minhas- e caneta.
Papel e caneta. faço as observações por É isso escrito. E detalhe, esse negócio de, não imprime por causa do meio ambiente, é balela. Todo papel produzido dentro do Brasil é proveniente de floresta replantada. Sim. Aí, É ó. uma plantação, assim como E de existe a cana-de-açúcar. reciclagem, né? Existe a Também reciclagem existe também. reciclagem. Mas não nenhum Lá eu uso muito papel rascunho. Então zero. eu uso O verso. o verso. Onde ficou branquinho, você ainda dá para aproveitar. Eu faço muito isso. Nenhum papel aqui é produzido com floresta amazônica. Não, é tudo plantação É mesmo. tudo como replantado. É tudo criação ali, de eucalipto, tudo certinho. É. Inclusive, na minha área, a gente teve essa. Vinha embaixo do meio, né? Antes de imprimir, pense no meio Pense ambiente. no meio ambiente. E aí a nossa associação de classe, vamos dizer assim, teve uma campanha forte para desmistificar isso, porque realmente é uma coisa que atrapalha o segmento. Estava interpretando de forma errônea. Agora querer acabar com o plástico, as embalagens são todas de papel. É, Então você tem, É tem que verdade. ter o bom senso, né? sim. Mas muito bacana, Rimon. Vamos caminhar aqui pro Já deu uma pro hora, hein? nosso... então, a gente vai falando e Já estamos há uma hora Já tamo- conversando? Hoje o nosso serviço mais utilizado dentro da associação é o Boa Vista, né? Hoje é Equifax Boa Vista, Uhum. que é o serviço de consulta, negativação, análise de crédito. É importante falar porque muita gente acha que só dá para consultar, né? Sim. Mas ele é bem completo para você fazer análise de crédito, ver como pagamentos das pessoas. Então, hoje fala um pouquinho da importância desse serviço hoje na sua empresa. Você frisou bem, Rodrigo. Eu sou associado da associação desde 2009. Eu uso muito os serviços oferecidos pela associação. A plataforma é muito boa. Eu faço no meu trabalho uma análise de crédito. A gente trabalha com empresas que concedem crédito. Inadimplência, as empresas que têm inadimplência normalmente são as empresas que trabalham com concessão de crédito. E elas precisam de uma análise de crédito. Para conceder limite, essas empresas utilizam. E muitas vezes eu mesmo faço essa análise de crédito para alguns clientes meus. Então, eu uso bastante os serviços da associação. Eu aconselho todas as empresas, inclusive, a utilizarem, né? Vocês têm planos mensais, anuais. Uhum. Na relação de reabilitação de crédito, eu uso bastante. Eu faço reabilitação de crédito lá para alguns clientes, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e sempre utilizei as consultas da Boa Vista, o serviço da SCPC, né? Isso. Então, ligo para o comercial da meu amigo Correia, um abraço, o Rudamir, o velho de guerra Rudamir. Então, são serviços, quando eu tenho alguma dúvida, eu sou prontamente atendido, eu ligo, eles me atendem, né? São muito atenciosos as pessoas, né? O time da associação. Então, você que concede crédito e não é associado, é o básico para se conceder crédito. Isso, muito obrigado pelo testemunho. Uma felicidade A gente gente ter fala o que é, né? feedback A desses, gente né? fala o que é. Esse é um dos serviços. A gente tem outros serviços. A gente tem a locação do auditório, Sim, certificado digital. Putz, a gente tem uma infinidade de serviços. Sim. Hoje a gente está com a Câmara de Mediação também. Marcas e Então, patentes. Marcas e patentes já está Marcas e funcionando. patentes. Já tá funcionando, Já né? está funcionando. Temos ali os cartões, né? O cartão hoje é o cartão EBA. Também a gente faz cartão de benefício, vale alimentação, vale combustível. Então, Fora a o gente tem app da ASA também, né? Que tudo tem isso bastante benefício. você encontra lá dentro Legal. do nosso site, das nossas plataformas. O parceria aplicativo com o da Sincomércio. associação tá bacana. Tá com o Sincomércio ali, Tá com lá com a gente. um posto, né, Eles estão dentro avançado. mesmo. O Sebrae aqui. Sebrae Mandar também. um abraço lá pro Walter Lee. Hoje presidente também do uma Sincomércio. outra informação, que o nosso Sebrae aqui, o nosso posto do Sebrae, hoje ele é especializado em micro e pequenas empresas, Sim, né? Então, as empresas que precisam dessa assessoria, que precisam dessa ajuda, pode procurar o posto do Sebrae lá dentro da associação,
a Luciana que atende lá. Inclusive, a gente teve vários feedbacks aqui do atendimento também. O retorno do Sebrae São Paulo aí, classificando a gente com 5 estrelinhas ali no Já nosso ganhei um atendimento. prêmio lá também, pô. Né? Então, se você precisar da estrutura da associação, a gente está sempre à disposição. É a casa do empresário, né? Sim. E é isso aí. Agradeço mais uma vez a sua presença. Irmão, sempre um prazer estar com você. Parabéns pela empresa, pela sua trajetória. Obrigado pelo testemunho aí da associação, né? Pelo seu trabalho aí com o Café com Rimon, com seus grupos empresariais. Também é um trabalho em prol do empreendedorismo, Com em prol do certeza. empresário. Né? A gente precisa cada vez mais de pessoas envolvidas com esse tema, com esse... O empresário, ele sempre trabalha em prol da comunidade, né? Porque ele gera emprego. Se a gente for parar para pensar, quantas decisões tomadas pelo empresário que não afetam as famílias, né? A gente vê, se você resolve, por exemplo, fechar sua empresa, você tem ali um número de famílias que dependem de você. Sim. Então, não deixa de ser também, nós somos geradores de riqueza. Movimentamos a cidade, a economia, a parte da estrutura familiar. Hoje, famílias são estruturadas através do trabalho deles. Então, o empresário ele tem realmente um papel muito importante, e é nisso que eu acredito. O trabalho que eu desenvolvi, né, através do Café com Rimon e todo esse trabalho de networking, é para a gente unir a nossa classe, aproximar, e eu conhecer seu trabalho, conhecer o trabalho do Cris, e a partir do momento que você conhece o trabalho do seu parceiro, né, do empresário, você começa a referenciá-lo, indicá-lo, você fala, não, pô, aqui nós temos uma empresa que faz o mesmo serviço que você está contratando em São Paulo, ou em Guarulhos, ou em qualquer outra cidade, é a mesma qualidade. Por que não contratar o serviço dele? Ah, mas eu não conheço. Então, nós precisamos nos conhecer e estar A gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente acha que Suzano não tem potencial, não tem tal coisa. Suzano está na rota do crescimento, com certeza. É uma cidade que vai crescer bastante aí nos próximos 10 anos. E o jantar com o irmão tava bonito, tava bom. Eu não pude ir, Não receber falar o convite nada, do né, irmão. irmão? Tava sensacional, cara. O Tive Rodrigo que ir pra perdeu. Brasília. O Rodrigo perdeu. Eu ganhei. Você ganhou. Eu Não, ganhei. ele não perdeu, você ganhou. Eu ganhei. Eu perdi, não recebi o convite ainda. Vou cobrar ao vivo aqui. Tô Eu brincando. ganhei. Eu Nossa, conheço viu? uma Eu empresa que faz cobrança direitinho. Tem mensagem aqui, tá? Ele pagou o almoço hoje, tá tudo certo. Tá, tudo bem. Mas eu vi as fotos, infelizmente não pude estar presente, né? Fui para Brasília, no Foi congresso da representar, FACESP, né, fui FACESP. representando aqui a Associação Comercial de Suzano. Foi um encontro bacana, não conhecia Brasília, infelizmente não pude estar presente, mas o Cris representou a gente. O Cris representou bem a Brilhantemente. associação, a gente ficou muito feliz, né? Nós tivemos uns convidados assim que fazia tempo que a gente não se unia e estava num ambiente agradável. Então, esse é o ambiente do empresário que a gente busca sempre. Tinha uma sinergia muito boa, cara. Foi. Muito legal. Bastante gente que eu não via. Né? Há um bom tempo também. Foi Você bem... sabe que essa observação, né? Fala, nossa, fazia tanto tempo que eu não encontrava. Você vê, as pessoas se conhecem, mas não têm contato. E elas se falam pelo WhatsApp ou por mensagem, mas o fato de você estar ali junto, dando risada e confraternizando é muito bacana. Tive uns 2, 3 que olhou pra mim. Nossa, você? Outra coisa falava pra mim, nossa, engordou aí. Ninguém falou, não. Não, mas como eu falei, a gente tá cada vez com menos tempo
E esse contato pessoal é espetacular. É, muito bom. Inclusive, eu vi sentado lá seu irmão. Quero aqui também dar um abração pro Betão. Betão. Cara, pessoa que eu admiro demais. Betão o foi irmão- sensacional lá, cara. O Betão, ele é o super sincero, cara. Ele, Total. cara, ele me Total. ajudou muito num dos momentos delicados que eu tive na minha vida. Ele me ligava, cara, diariamente. Pra conversar, Pra pra dar perguntar. conselho, pra xingar também, porque ele é bom pra caramba ali, É. ele briga pra caramba com a gente. Então, ó, um abração pro Betão. Ô Beto, você é um candidato aqui para o podcast da associação. O Betão não dá não, tem que ser gravado dele. Se for ao vivo, a gente é processado, né? Boa, essa foi boa. Um grande abraço. E outro, um grande empresário. Ele Também. a empresa dele tá bem, é um cara Sim. do bem, um cara bacana demais. Gente, vamos encerrando o programa por aqui. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente, nos assistindo. Sexta-feira agora é dia de Black Friday, então tivemos aqui a Dani na semana passada dando algumas dicas, né? Cuidado, né? Compre nas lojas sérias. Não compre na emoção, senão você pode receber uma ligação do Rimon. Né? Então aproveite a Black Friday, consulte bem para você se você realmente está pagando um produto com desconto. Compre e aproveite nos comércios aqui da cidade, veja quem está operando nessa Black Friday, compre aqui em Suzano. E sábado também estaremos aí dando pontapé inicial na nossa campanha de Natal da Associação Comercial de Suzano. Então sábado nós vamos estar ali na Praça dos Expedicionários, a partir do meio-dia, né, dando o início da nossa campanha. E vamos ter a presença ali do Papai Noel. A Mai vai estar lá conosco, então independente da onde você compra, se estiver participando ou não, você pode ir lá na praça, trocar seu cupom fiscal, válido aí de novembro a dezembro, por um cupom da campanha. Esse cupom vai ser direcionado, aí tem que estar sem CPF, que ele vai para a Mai poder... A doação, né, dos impostos desse cupom vai para a Mai. Vai ter o coral da Mai e 4 horas da tarde chega o Papai Noel. Nós vamos dar uma volta na cidade aí, fazer uma bagunça. Fazer um barulhinho, né? Anunciar aí o início do... Inclusive, um cliente da Mediata já ganhou um prêmio. Não ganhou o principal, ganhou o segundo prêmio, que foi, na época, um pacote de 8 dias para a viagem. uma viagem. Inclusive, esse cliente estava noivo, casou e utilizou. Olha, Pra que lua de mel. sensacional. E imagina como ele ficou agradecido. Até hoje, toda vez que eu me encontro com essa pessoa, ela fala: ganhei através da Mediata. Eu falei: mas você ganhou o prêmio da associação. Isso é bacana. Isso A é gente muito tem- legal. Hoje o prêmio principal é uma moto, uma Shinerai, mas tem vários prêmios. Tem TV, né? celulares, TV, bicicleta, Notebook. notebook. O sorteio vai ser em janeiro? Não, o sorteio esse ano a gente vai conseguir fazer o sorteio logo após o Natal, Conta a porque ele vai novidade ser aí. digital. Então Ah, que você legal. pega o cupom, ele vai ter um QR Code. Então, baixando o aplicativo da associação ou entrando na página, você cadastra aquele QR Code e ele já vai ser impresso seu cupom direto lá na nossa sede. Vai ficar uma impressora online que vai cair já o cupom Que direto. Onde você Bacana. tiver, o cupom já cai lá Tá dentro. lá. Então, cadastrou, já está concorrendo, o cupom vai estar lá e a gente vai fazer o sorteio no dia 27, às 3 da tarde. Então, esse Interessante, ano- muito bom. Top. Então, trazendo inovação, tecnologia, né, que ela só traz benefícios e ajuda a fomentar mais negócios. Muito É bom. isso aí. Quero agradecer a minha equipe de marketing, todo o pessoal da associação que ajuda a gente a trazer essas inovações. E às vezes é eles que arrumam essas bagunças aí, a gente tem que correr atrás pra dar conta, né? Que de vez em quando a gente dá uns trabalhinhos pra ele, que eles ficam meio bravos com a gente. Então isso aí. é um chumbo trocado. Quer dar um recado final? Eu quero, assim, demonstrar minha, assim, alegria de estar aqui. Foi um prazer imenso. Eu sempre acreditei nas entidades, né? E a Associação Comercial é uma entidade que nos representa. E dar um recado final para o seu público, né? O nosso público, que é a importância de você estar sempre utilizando, escolhendo bons profissionais, os especialistas da área, né, Rodrigo? Uhum. Nós que trabalhamos,
Nós somos especialistas em nossa área, né? O Cris, você na parte gráfica, eu na parte jurídica, cobrança. Então, o especialista é o que vai te dar o suporte e eu acredito muito nisso. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Valeu. Limon. Obrigado, Cris, aqui por Valeu, chefe. estar conosco. Vocês já sabem o que eu vou pedir, né? Então, curtam, compartilhem, ó. Clica no sininho aqui, ó. Se inscreva no nosso canal. Acesse o nosso site, acompanhe as novidades, participe da nossa campanha de Natal e compre Suzano. Grande abraço. Até mais. Valeu.